Olá pessoal, aqui é o João Marcos e vamos agora para a questão 71. Vamos lá? Populações inteiras nas cidades e na zona rural, então estou falando tanto do meio urbano quanto do rural, dispõem da parafernália digital global como fonte de educação e de formação cultural. Então, toda essa parafernália digital global, como o texto fala, não é? É fonte de educação e de formação cultural. Educação e cultura com tecnologia, não é? Essa simultaneidade de cultura e informação eletrônica com as formas tradicionais e orais é um desafio que necessita ser discutido. Então o texto está falando aqui de informação eletrônica, que é uma coisa nova, novidade, com formas tradicionais e orais que se passam pelo boca a boca, tudo bem? Uma dualidade, não é aqui? A exposição via mídia eletrônica com estilos e valores culturais de outras sociedades pode inspirar apreço, mas também distorções e ressentimentos. Tanto quanto a necessidade de uma cultura tradicional de posse da educação letrada, também é necessário criar estratégias de alfabetização eletrônica que passam a ser o grande canal de informação das culturas segmentadas no interior dos grandes centros urbanos e das zonas rurais. Um novo modelo de educação. Então eu estou falando aqui no texto de um novo modelo de educação baseado em quê? Baseado em tecnologia, uma alfabetização eletrônica. Então as duas palavras-chave do texto quais são? Educação, vou escrever aqui, educação e o que? E tecnologia. Tudo bem? Tome essa como as duas palavras principais do texto. Uma educação que usa tecnologia como meio de propagar, de se espalhar. Tudo bem? Uma alfabetização eletrônica. Ele fala que essa educação baseada em tecnologia vem chegando quem? A zona rural, ao campo. Fala da importância que este modo teria. Por isso que ele fala aqui, ó, passa a ser um grande canal de formação de cultura no interior dos grandes centros urbanos e das zonas rurais. Então, tanto as cidades como a zona rural, cidades que eu falo aqui no sentido de centros urbanos, como pontos de grande avanço da educação com base em tecnologia. Vamos lá ver o que a questão pede? Com base no texto e considerando os impactos culturais da difusão das tecnologias de informação no marco da globalização, depreende-se que, com base no texto, tudo bem? Base no que foi dito aqui em cima. Vamos lá? A ampla difusão das tecnologias de informação nos centros urbanos e no meio rural suscita o contato entre diferentes culturas e, ao mesmo tempo, traz a necessidade de reformular as concepções tradicionais de educação. Será que ele fala em necessidade de reformular as concepções tradicionais de educação? Fala assim, bem aqui no texto, ó, essa simultaneidade de cultura. Quando ele fala de simultaneidade de cultura, ele está falando justamente disso, do contato entre diferentes culturas. Informação eletrônica com as formas tradicionais e orais é um desafio que necessita ser discutido. Então ele está comparando a informação eletrônica com as formas tradicionais, que é justamente o que ele fala no item, que traz a necessidade de reformular as concepções tradicionais de educação com essas novas. Então letra A, certa, tudo bem? Nada aqui que não tenha sido falado com base no texto. Ele fala de duas coisas, do contato entre as culturas, no nosso caso campo e cidade, e também da necessidade de se discutir esse antigo modelo oral de educação. Vamos lá, o que mais? Vamos olhar agora os outros itens. A apropriação por parte de um grupo social de valores e ideias de outras culturas para benefício próprio é fonte de conflitos e ressentimentos. Não se fala nisso no texto, nada de conflitos, nada de ressentimentos. Fala apenas de uma troca de valores entre diferentes meios. Então, letra B, descartada. Letra C, as mudanças sociais e culturais que acompanham o processo de globalização. Ok, não é até aqui? Ao mesmo tempo em que refletem a preponderância da cultura urbana. Em nenhum momento do texto ele fala que a cultura urbana é superior à cultura do campo, que ela se sobrepõe. Nada disso, ele apenas compara, faz uma equivalência entre os dois tipos de cultura. Tornam-se obsoletas as formas de educação tradicionais próprias do meio rural. Também não é falado isso no texto. Vamos lá?
As populações nos grandes centros urbanos e no meio rural recorrem aos instrumentos e tecnologias de informação basicamente como meio de comunicação mútua e não os veem como fontes de educação e cultura. Nada disso. Estamos falando aqui no texto de alfabetização eletrônica, de educação por tecnologia. Então, falar que usa tecnologia apenas como comunicação não é falado no texto, não tem base no texto. E a última letra, a intensificação do fluxo de comunicação por meios eletrônicos, característica do processo de globalização, está dissociada do desenvolvimento cultural que ocorre no meio rural. Também nada disso, né? Logo no começo do texto aqui, ó, eu grafei na segunda linha, ele fala da importância da cultura na educação, de cultura e educação. Então não posso desassociar as duas coisas. Letra E é errada. Então eu fico com a letra A, ok? Então é isso, um abraço e até a próxima.